O Brasil ocupa a terceira posição mundial na violência no trânsito, com mais de 400 mil pessoas mutiladas e mais de 40 mil que perdem suas vidas todos os anos por conta de acidentes. As novas regras de trânsito podem mudar essa triste e trágica realidade? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Ricardo Cavalcante Mota, que é titular da primeira vara criminal da comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro, a 480 quilômetros de Belo Horizonte. Doutor Ricardo, obrigado por aceitar aí o nosso convite. Eu que fico muito agradecido e honrado pela participação no programa, e se eu puder colaborar, acrescentando alguma coisa a esse tema, eu ficaria muito feliz. Com certeza iremos aprender muito com o senhor a respeito dessas novidades aí nessa área. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Ricardo, então, no último dia 12 de abril, entraram em vigor importantes mudanças criminais e administrativas aí no Código de Trânsito Brasileiro. As novas regras podem ajudar a minorar essa trágica realidade do país? Certamente que a nossa esperança é exatamente isso. A evolução da legislação de trânsito, ela tem que passar simultaneamente pela evolução da consciência da própria sociedade. Nós nos recordamos que quando, há muitos anos, deu-se início à obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, foi uma dificuldade muito grande para que a sociedade e a comunidade admitisse o uso do cinto de segurança. Hoje, nós vemos que, automaticamente, as pessoas entram em seus veículos e já colocam o cinto de segurança. Então, o que nós temos que compreender é que a norma vai regulamentando conforme a sociedade vai evoluindo nas suas ideias e no seu amadurecimento. De forma que eu tenho esperança que, com a nova mudança na evolução, que vem sendo gradativa na evolução do trânsito, da legislação do trânsito, as coisas tendem muito mesmo a melhorar. Temos que compreender que a situação do trânsito, como já ressaltada aí na sua abertura, é muito grave. E hoje nós não estamos mais em circunstâncias de podermos imaginar que uma lei que era lá do tempo do Ford em Bigode vai aplicar hoje as tendências da Fórmula 1, né? E é o extremo volume de produção de veículo diário, um trânsito intenso, com veículos populares e cada vez aumentando mais potencialmente esse risco. Muito bem. Agora, como eu disse, então, no dia 12 de abril passado, né, aconteceram então, essas mudanças no código, elas foram implementadas. Quais são essas mudanças mais importantes que o senhor destacaria, por favor? Não dizer sobre essas mudanças propriamente administrativas, que é prazo maior de validade da carteira, esse tipo de exame, dentro do nosso foco jurídico, as principais mudanças são em relação à nova abordagem mais rigorosa no que diz respeito ao homicídio culposo praticado no trânsito e às lesões corporais culposas. Estas, sim, são as mudanças que, efetivamente, nós podemos considerar que terão efeito na nossa esfera jurídica, seja pelo acréscimo das penas e seja pela proibição da substituição das penas privativas de liberdades por outras restritivas de direito. Faz para a gente um comparativo, doutor Ricardo, desculpe interromper, um comparativo em como era antes e como vai ficar daqui para frente. Então, nós, através do tempo, víamos... eu sou juiz aqui nesse trecho da 262 há muito tempo. E eu fui promotor de justiça lá em Coronel Fabriciano. Olha, 2 trechos de estradas muito sérios. Quando eu fui juiz em Luz, eu julguei muitas e muitas ações ali na Serra
de Campos Altos até lá no trevo de Córrego Danta, e de Belo Horizonte a João Monlevade, não precisa nem de dizer, eles chamam de Rodovia da Morte, agora que estão duplicando. Sinceramente, era muito constrangedor assinar a sentença num acidente de trânsito e a sanção significar praticamente nada em relação ao fato. Ônibus, quando morria em trânsito, várias pessoas, acidentes de automóvel, pessoas que tinham a vida ceifadas e ainda jovens, sem nada de esperar naquilo ali. Então, era muito lamentável ter que, ao final, dar uma pena que chegava ao sursi e que ninguém da sociedade compreendia o porquê daquilo. Porque a legislação guardava apenas o julgamento do delito de trânsito no Código Penal, separando homicídio doloso de homicídio culposo, e sem haver a legislação de trânsito específica. Aí, havia, diante de situações mais extremas, aqueles que queriam, por índole boa, certamente, colocar naqueles crimes mais graves de trânsito o dolo eventual, que é quando a pessoa adere ao resultado. Mas no trânsito, há uma diferença entre culpa consciente e dolo eventual. O condutor do veículo, ele pode até cometer uma imprudência extrema ao ponto de ter consciência de que está praticando um ato culposo. Mas ele não tinha, a última coisa que ele queria mesmo era o acidente. Ele queria mais era demonstrar sua perícia e conseguir chegar ao seu destino sem acidente. Mas forçava isso ao dolo eventual, que levaria ao julgamento do júri. Só que, tecnicamente, nunca esta situação se concretizou, porque, juridicamente, não era o que a lei dizia. Porém, a legislação foi evoluindo, até a legislação de trânsito passar a abordar a situação do trânsito de uma maneira especial. O homicídio culposo praticado no trânsito. Eu sempre dizia, quando eu via as acirradas discussões sobre este tema do dolo eventual, da culpa consciente, eu sempre dizia, não precisa de discutir isso. Eu ainda brincava de uma maneira simplista. Basta colocar no acidente de trânsito, o homicídio culposo de trânsito, a pena será a mesma do homicídio simples. Mas ainda não havia a legislação de trânsito específica. Depois, a evolução, a necessidade, o volume de veículos, o trânsito de pessoas e de cargas pelo meio rodoviário foi tão intensificado que passamos a ter que ter a proteção específica para o trânsito. Aí passamos a ter a legislação de trânsito, que estabelecia de uma forma mais objetiva a pena própria para o delito de trânsito. Sim. Mas mesmo assim, e ainda assim, na prática, não restou suficiente, porque com as substituições de pena, ainda chegava ao final da sentença com uma sanção que não correspondia à gravidade da infração ou atendia ao reclame da sociedade. E do jeito que estava, né, do jeito que quem recebia a condenação, na verdade, era a própria vítima e seus familiares, né, que sofriam com essa perda, além da impunidade, né? Agora, então, nessa mudança aí, doutor Ricardo, quer dizer, não se pode mais aplicar pena alternativa, é uma pena mais rigorosa. Exatamente, foram duas situações que alteraram. Antes, no período anterior, a sanção que sobrava ao agente, ao infrator, era sua própria consciência. Era ele carregar o resto da vida consigo, intimamente, o peso de ter matado uma criança por uma falha, por uma imprudência. Só que este peso íntimo dele não servia como exemplo ao seu redor social. E este peso, e a intenção da lei é também
prevenir e educar da sanção. E criava-se, na verdade, uma revolta, uma indignação dos demais, dos vitimados, como o senhor está dizendo. Sim. Mas antes de nós chegarmos a essa última reforma, teve um passo muito importante, que foi quando nós passamos a abrigar sanções para quem passasse a dirigir após ingestão de bebida alcoólica. E esse ponto, doutor Ricardo, parece ser o mais importante nessa mudança aí, porque ele é um agravante, né? Porque o senhor estava falando há pouco aí de acidentes que acontecem naturalmente. Agora, o novo Código de Trânsito, ele, nessa questão do homicídio culposo, ele é mais severo aí para quem, ao volante, né, o motorista que está embriagado sob o efeito de drogas. Isso é um agravante que tornou a situação mais rigorosa, mais severa. Então, ver como que a evolução e a absorção das coisas acontecem paulatinamente. Primeiro, quando instalaram a lei seca, tinha que fazer o exame do etilômetro para comprovar. E isso, às vezes, a pessoa negava-se a fazer e havia uma polêmica tremenda no processo se havia ou não a prova da embriaguez. Depois, com outra reforma, já passou a lei a admitir a prova da embriaguez por sintomas. Olhos avermelhados, fala desconexa, andar cambaleante. Até hoje eu imagino que possa até haver uma situação de se exigir o exame do etilômetro, para não exigir aí de qualquer forma, quando a pessoa tiver o sintoma, o policial vê, colocou ele para andar alinhado, vamos fazer, mas a pessoa pode recusar o exame. Recusando seu exame, hoje, atualmente, temos uma multa severa para quem, e ainda, além disso, o policial e as testemunhas podem averiguar a aparência da embriaguez, os seus sintomas, para poder condenar, aliado num contexto ao modo de conduzir o veículo e as circunstâncias, né? E a lei, nessa evolução, trouxe agora uma mudança no Código de Trânsito, na Lei de Trânsito, aumentando como qualificadora, mais do que um agravante, a pena para aqueles que praticam homicídio culposo ou lesão corporal culposa que estejam sob o efeito de álcool ou de circunstâncias que causem efeito psicológico, alteração psicológica. Nesse caso, doutor Ricardo, como é que pode ser identificado, por exemplo, a questão do uso de álcool e também de drogas? A pessoa pode, no acidente, sair com algum tipo de transtorno em função do choque, do trauma, né? E também a questão de drogas. Como identificar se a pessoa está drogada, por exemplo, se não existe um etilômetro, como o senhor disse, para poder identificar essa alteração? Pois é, no caso do álcool, nós temos mais facilidade, porque o hálito etílico, o andar cambaleante, a fala desconexa, aliada ao modo de conduzir o veículo, que muitas vezes a polícia não aborda o agente infrator do nada, aborda provocada pela própria atitude, conduzir o veículo em zigue-zague, avançar sinal, o tipo de condução extraordinária. E no caso das circunstâncias psicoativas, mais difícil, porque nem sempre vai haver todos os sintomas, mas pode haver o olho avermelhado, a forma de conduzir o veículo, a fala excitada ou a fala desconexa ou lenta. Essas circunstâncias gerais, aliada a pessoa se recusar eventualmente a fazer o exame, podem indicar o contexto, até o resultado, até o próprio acidente associa-se ao contexto da prova. Quer dizer que a lei tem evoluído nesse sentido de buscar a sanção. Quer dizer que não adianta a pessoa falar que não teve intenção nesses casos. Se for condenado, vai à prisão. É prisão em flagrante ou tem um processo ainda judicial? Não, a prisão pode ser em flagrante, né? Muitas vezes a pessoa vai ter direito a receber, responder em liberdade, vai receber fiança, porque, notadamente, as pessoas que praticam a maioria dos delitos de trânsito não são propriamente bandidos, mas têm causado um dano
Tem uma máxima cristã que diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Uhum. Amar o próximo como a si mesmo importa, no meu entender, como uma afeição absoluta de afastar a indiferença. Você não pode ser indiferente ao seu próximo. Você, se quiser seguir esse caminho que eu indico, terá que amar ao próximo como a si mesmo. Tratar como eu gostaria de ser tratado, Você né? Nunca pode ser indiferente ao seu próximo. E no trânsito, as pessoas ignoram isso, são indiferentes. Bebem... Qual que a pena de prisão que você estava falando aqui, qual que seria o tamanho dessa pena agravada agora com essa nova qualificadora aí? Hoje, a pena que era de 2 a 4, que é de 2 a 4 anos no homicídio culposo sem o álcool, agravou com o álcool para de 5 a 8 anos. A pena mínima de 5 a 8 anos, já passando o patamar de 4 anos do regime aberto. Isso seria o uso do álcool. E o uso do álcool mais uma lesão corporal ou mais uma morte, a coisa pode aumentar? Não. Essa eu estou dizendo quando já há o crime com homicídio pelo uso do álcool. Porque, às vezes, a pessoa apenas está dirigindo embriagada e vai pagar multa. Uhum. Certo? Uma multa elevada, mas vai pagar multa. Se ele tiver a felicidade de ser detido sem matar ninguém, nem causar lesão a ninguém embriagado, ele vai pagar uma multa. Né? Hoje, a legislação acrescentou mais uma perspectiva interessante nesse sentido. Ela proibiu que se conduza bebida alcoólica em recipiente aberto no veículo, não quer dizer no porta-malas, no veículo onde você esteja conduzindo. Isso até é uma coisa que vai criar uma situação interessante, porque há quem sustente já que o motorista, mesmo não estando embriagado, mas o passageiro estando com a bebida aberta, estaria o motorista sujeito à infração. Suspeito, né? Seria suspeito no caso, né? Ele teria que ver a situação. Ela que está segurando aqui para mim, eu não estou bebendo. Ela não está segurando para mim. Mas é uma coisa que a legislação evoluiu. Porque então, o ideal é não carregar nenhuma bebida e não deixar ninguém beber dentro do carro. Seria isso, por causa da situação. Mas essa situação vai ser muito... tem que ser muito amadurecida, porque o motorista de táxi, às vezes, não sabe nem que o sujeito está do lado com a bebida. Sim, não é isso? Com recipiente de bebida. Vai ter que ter o bom senso da polícia. O motorista do Uber, voltando das festas. Porque o amadurecimento foi muito grande. Eu me lembro de quando todo mundo voltava da festa dirigindo, embora tivesse bebido. Hoje, o volume de motorista de Uber que fica por conta disso, né, por aplicativo e taxista, é muito grande. Veja as pessoas alugando van para ir para casamento. Isso não existia. Isso. Doutor Ricardo, estamos na reta final do nosso programa, da nossa entrevista. Gostaria que o senhor avaliasse também para a gente a questão do uso de radares, que cresceu muito nos últimos anos, e existe até quem não concorda com isso, fala em indústrias de multas. Como é que o senhor avalia isso? Bom, eu gostaria que tivesse nas cidades um radar em cada sinal de trânsito, para as pessoas não avançarem em sinal, que é muito perigoso. Mas também não é razoável a situação que o radar fica escondido, tipo de armadilha, sempre na descida, e com uma tolerância que fica sugerindo a ideia da indústria de multa. Interessante mesmo é como colocam os radares em pontos estratégicos para que a velocidade constante da rodovia não seja por demais ultrapassada. No entanto, eu sou bem simpático ao radar. Perfeito. Agora, a legislação só mudar não resolve. Além dela, é importante que o país adote aí medidas que possa, né, aumentar a fiscalização e a educação do trânsito, não é? Principalmente a educação. E conforme nós vamos vendo que vai aumentando o número de pessoas que vão deixando de dirigir,
com uso de bebida alcoólica, esse grupo vai aumentando a cobrança contra aquele que vai se tornando menor e que continua se dirigindo. E é isso que vai criando socialmente a força para que a legislação venha se impor com respeito pela sociedade e pela prática que ela vai ser inserida nesse contexto. Consolidando, né? Doutor Ricardo, agora eu gostaria que o senhor, para a gente encerrar, que o senhor fizesse a indicação de leitura para a nossa audiência, por favor, que o senhor vai indicar de leitura, por favor. Então, a orientação do programa pediu para que eu mencionasse um livro por indicação que eu gostasse. E foi muito difícil, porque eu sou apaixonado por muitos livros. Eu não podia, então, deixar de mencionar a maravilha do Dom Casmurro, do Machado de Assis, pelo seu modo de escrever, pela sutileza da sua ironia, e que continua sendo atual. Gostaria de mencionar também o Dostoiévski, com o Crime e Castigo, e com os irmãos Karamazov, pela profundidade e densidade psicológica da obra. Também, mais recentemente, o Prêmio Nobel de Literatura, que é o Saramago, que me impressionou demais com a obra O Evangelho segundo Jesus Cristo. E o Harari, que o Sapiens, que é bem mais atual e de uma avaliação não tanto literária, mas mais da evolução humana nesse sentido. Mas eu escolhi, depois de reflexão, este livro aqui do José Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa. Excelente leitura. Seja porque ele tem tudo isso do que eu disse nos anteriores, seja pelo regionalismo da obra, seja pela profundidade que ele alinha o íntimo do homem com a prática, com as suas necessidades, com seus amores, com as suas ambições, que eu escolho esse Mineiro como a obra que eu gostaria de colocar como a minha indicação para quem quisesse fazer uma leitura maravilhosa e para sempre. E pode reler muitas vezes, que descobre cada vez uma maravilha nova dentro da obra. Está indicando, então, o Grande Sertão Veredas, de Grande Sertão Veredas. Muito bem. Bom, eu comecei aqui com o nosso entrevistado, o doutor Ricardo de Uberaba. Ricardo Cavalcante Moda, titular da primeira vara criminal da comarca de Uberaba. E discutimos aí, falamos aí sobre as novidades, as mudanças mais rigorosas no Código Brasileiro de Trânsito. Doutor Ricardo, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer e a honra foi muito minha. Fiquei muito surpreso pela escolha, mas muito feliz. Espero que tenha atendido aos objetivos de todos. Com certeza o prazer foi nosso. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da Amages, no YouTube ou nas redes sociais e no site da própria associação. Ficamos por aqui. Até a próxima.